Galera, eu poderia começar o vídeo de várias outras formas, né? É claro que a forma, pelo menos um pouquinho mais centrada e óbvia, seria um empate lá contra o Fortaleza. Não seria um mau resultado pelas circunstâncias do jogo, né? Eu acredito que se fosse mesmo um 0 a 0 mais xoxo, poderia até ter um pouco de gosto a mais do que foi esse daí de agora, né? Ou se caso acontecesse de São Paulo ter levado o gol e buscou o empate, aí é uma outra situação, né? Mas de hoje, não. Eu não vou comemorar esse empate. Eu vou dizer por que eu não vou comemorar esse empate, né? Porque é aquilo. Quando o cúmulo do ridículo continua sendo o cúmulo do ridículo, né? O azar é tão grande que o São Paulo acaba levando um gol, né? Enfim, tá certo que Giandrei fez a diferença no final, né? São Paulo levou sufoco, né? No primeiro tempo, melhorou pouca coisa no segundo tempo, mas é a mesma situação. Mesma situação, né? Escalações erradas, mexidas erradas, burrice e teimosia continua. E aí o que acontece? Até agora o São Paulo não venceu fora de casa, então não está somando fora de casa, não tá, né? Então tipo, e aí como é que fica a situação? Vai ser a mesma palhaçada? E assim, eu sei muito bem que teve muita gente, até mesmo outros canais, que criticou até com razão o empate que o São Paulo teve com o Everton, que aliás foi realmente um horror, né? Mas também, que eu até cheguei a comentar em alguns, que vale destacar uma importante situação. Uma delas, de muitas coisas erradas que tem. Quando você coloca os jogadores nas suas posições erradas, independente se ele está numa fase boa ou não, é claro que ele não vai render. Não vai. Claro que o Rigoni não entrou hoje, mas o Rigoni recebeu bastante crítica. Ainda estavam falando se ele estava desmotivado, assim, assado, mesclado, não sei o que, de mal com alguém, brigou com a namorada, seja lá qual for. Mas aí, tipo, tá, independente, não que ele não possa tá ou não tá. Sim, ele tá numa fase ruim, mas assim, é difícil alguém ver que ele tá jogando em má posição, que ele tá jogando numa posição que não é dele. E aliás, ele não é o único. Tem muitos jogadores que tá fazendo isso. Aliás, esse fato de jogar fora da posição tá até ferrando muitos jogadores. E não é só do time do São Paulo, não. Até de outros times também aí. Por questões de burrice. Igual aí, ó. O Luciano sentiu, né? Que aliás, ele sempre começa na reserva, né? Não dá pra entender, né? E hoje tira o Caleri e coloca o Éder, né? Coloca o Éder, coloca o peladeiro do Reinaldo. Vai mudar o que no jogo, né? Mas tá. E aí, eu espero que não seja nada, né? Mas por que será que ele sentiu? Caleri tem que buscar a bola. Luciano tem que buscar a bola. E todo jogo é sempre assim. Tá, o gol do Luciano, o Igor Gomes, né? Ele fez um bom passe de muitos ridículos que ele faz, né? Mas é que tá só uma vez que a bola chega nos caras. Os caras toda hora tem que ficar buscando a bola. Aí o Luciano tem que ficar buscando a bola pra chegar a sentir. Eu sei muito bem que às vezes é ruim você ver que, pô, parece que muitos jogadores com esse problema de lesão parece de vida, aquela coisa e tudo, eu sei. Mas assim, não tem também o complemento de que o cara tem que ficar buscando a bola? Por que toda hora isso? Atacante tem que estar ali no ataque para fazer gol. Ele não tem que ficar buscando a bola. Claro,
É bom ter uma qualidade de ele buscar, de ele não ficar totalmente parado, de ele dar mais cadência no volume no ataque, de ele dar aquele abafa, isso é bom, mas por que sempre é a mesma coisa? É atacante que joga em posição errada, é meia que joga em posição errada, é outros jogadores que jogam em posição errada e não consigo entender isso. Ah, claro, o gol que o São Paulo levou teve mais um erro do Wellington? Sim, teve. Infelizmente no mano a mano, na marcação de mano a mano ele não é bom. Mas que chega o seu Rogério Ceni e aprimora ele nisso. Que dá pra aprimorar porque o garoto é novo. Ele tem muito a melhorar. Sim, ele tem. Ele sabe que ele não pode fazer isso, que é o terceiro erro dele disso. De o gol, de o São Paulo levar gol com ele, tipo, vai até o fim da jogada. Mas aí cabe ao técnico, não cabe a mim, não cabe a você, ou a minha gata, ou o Homem de Ferro, ou seja quem for, tipo, melhorar o jogador. Claro que se a gente tivesse lá, a gente poderia fazer isso. Mas cabe ao técnico. Mas não, o técnico prefere colocar o jogador em posição errada, escalar mal, mexer mal, e aí o time fica desse jeito. E aí é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa, não muda, não muda. Não muda, independente se o São Paulo consegue vitória jogando horrível, jogando ruim, é sempre a mesma burrice, é sempre a mesma teimosia. O Alf não tá mais aguentando já. E aí até quando vai ficar assim? Até quando? Claro, jogadores merecem críticas por estar em momentos ruins, por ter errado e tudo, sim, isso daí é válido. Quando é pra criticar, quando é pra elogiar e vice-versa, assim, tudo bem. Mas aí é que tá, quando o treinador erra também, a gente não pode criticar? Quando o treinador fica colocando os caras nas posições erradas, a gente não pode falar? Porque é fato, os caras não vão fazer o Sharingan do milagre jogando na sua posição errada. O Patrick de novo tava na sua posição errada. Não sou ele. Poxa, é tão difícil tu falar, tal jogador é essa posição, então tem que ser nessa posição. Claro que tem um ou outro jogadores que conseguem se sobressair em outras posições, mesmo na dele ele sendo melhor, tá, mas não é todo o caso isso. E com o São Paulo não é isso. E aí no final que a gente toma um gol totalmente ridículo e ser obrigado a comemorar empate, independente do que foi. Ah, não dá, né? Não dá. Desse jeito não dá. E aí como vai ser na quarta-feira? Né? Copa do Brasil aí, jogo de volta. E aí como é que fica? Então sim, falando de mim, eu não vou comemorar esse empate. Não vou, tá? Foi fora de casa, né? É aquilo. Quando não perde do Fortaleza empata, quando não empata perde. Né? Faz tempo que a gente não sabe o que é ganhar do Fortaleza, depende se for no Morumbi ou fora de casa, né? Então, é sempre assim. Não dá pra melhorar independente se a gente tá jogando fora ou não. Não dá pra você deixar o extrair de melhor do jogador na sua posição. O técnico reclama tanto que não tem opções, né? Mas aí quando ele tem opções, ele não usa. Ele prefere colocar o Éder, que tanto faz como tanto fez na partida, e não colocar o Marquinhos, que é um jogador um atacante de velocidade que avança, né? Tira o Caleri, que infelizmente a bola pra ele não chega a ter que buscar a bola. O Luciano teve que buscar a bola. O Luciano só fez o gol porque uma chegou, mas também tanto ele e o Caleri ficam buscando a bola. Tanto é que pra mim os dois assim não há o que criticar, porque os caras tá fazendo, né? É aquilo, deixar tudo nas costas dos dois não dá, né? E aí como é que fica? Então, como vai ser? Eu não vou comemorar esse empate. Ah tá, um ponto, bom, beleza. Falta 37 pontos, né, dos 45. Mas e aí? Perdeu mais 2. E até agora não somou fora de casa e não venceu fora de casa, né? E aí? Em breve vamos ter o clássico aí com os coringuentos. E aí? Claro, antes, né, o confronto da Copa do Brasil,
Mas aí é que tá, toda a partida é sempre assim. Jogador em posição errada, né? Tipo, jogador foi... Eu sempre escuto esses logos. Jogador foi mal, jogador foi mal, jogador foi mal, jogador foi mal. Tudo bem. Mas aí você vê. Ele tá na posição errada. O Rigoni, independente da má fase que ele tá na posição errada, que ele não é atacante. Não adianta você deixar lá ele lá junto com os dois atacantes lá na área. Ele é meia. O Patrick tem que ficar ali no meio, ali na esquerda. Não tem que ficar no ping-pong, não. Então, independente de forma, ritmo de jogo, tipo, colocando os jogadores em posição errada, aí fica difícil, né? Eu me lembro até hoje, que eu até debati com um amigo meu, que é coringuento, né? Quando, eu acho que foi na partida que o São Paulo perdeu do América, foi a última partida do Brasil do ano passado. Que o Gabriel Sara tava até bem. Ele foi mal porque ele jogou na posição errada dele. Que, tipo, eu cheguei a falar isso daí com meu amigo chegou e falou, mas você tem que entender o técnico, o treinador, você tem que entender por que ele faz isso, porque tá em falta de alguns jogadores, sendo que tem a base, né? Não, porque isso e aquilo. Aí eu chego pro meu amigo e falo, então, o nome da... Ô criatura, o negócio é o seguinte, como é que você vai colocar o Gabriel Sara, que é um meia articulador, jogar de lateral, fora da posição dele, na lateral direita, sendo que ele é canhoto? Tem lógica isso? Ou não tem nenhuma coisa errada? E é o mesmo Rogério do ano passado que já chegou a fazer isso. O mesmo Rogério que no começo do ano ficava entupindo o time inteiro de meia. Colocava 4, 5 meia. E deixava 2 ali, preferia jogar sem atacante, deixava 2 meia de atacante. É o mesmo aí que fica colocando meia no ataque e não faz a bola chegar, não faz um meio campo ser criativo. É o mesmo que parece que não consegue blindar ali aquela parte da zaga pro meio campo de volante. Que dava pra colocar o Luan e o Pablo Maia. Por que não? Porque o Rodrigo Nestor, ele não é bom marcador. Ele é mais um segundo volante, mas ele não é um bom marcador. Não dava pra poder fazer isso, já que tem opções? Não dá pra dar ritmo de jogo, já que independente se o jogador tá muito... precisa de ritmo de jogo, tá, mas como vai colocar ritmo de jogo se o jogador não joga? Aí fica toda essa análise e reflexão. Então, assim, sobre o jogo, pra mim é aquilo que eu falei. Não vou comemorar empate. Não vou. Poderia até ter um pouquinho de consideração se tivesse perdendo e buscou o empate. Mas não foi esse o caso, né? Até mesmo se fosse um 0-0, eu acredito que era um pouquinho mais inviável do que fazer gol e depois levar gol, né? Então não vou comemorar. Análise já de começo eu já falei, não vou comemorar empate. Então tô colocando esses pontos aí. Aí até quando vai ficar assim? E aí? O Alf já não tá mais aguentando, né? Ser imitado pelas teimosias do Rogério. E aí, Rogério? Como é que fica? A única coisa que eu espero que não seja nada com o Luciano, né? Que ele é muito importante, aliás, é ele que deveria ser um titular absoluto junto com o Caleri. Não os dois ficar buscando a bola, né? E aquela coisa, do jeito que tá, assim, eu até quero, mas não... Pela camisa, assim, eu até queria acreditar em alguma coisa, mas do jeito que com esse técnico não dá pra criar muitas perspectivas. Não dá. Então por isso que de momento eu só quero os 45 pontos. Agora falta 37. Vamos ver como vai ser quarta-feira e as próximas partidas. Mas a burrice, a teimosia, claro que hoje junto ao azar, tá tudo acoplado. Então não vou comemorar empate, não tô satisfeito, vou continuar criticando, vou continuar em cima assim, porque aí não dá pra passar pano, principalmente com umas burrice dessa, não dá pra passar pano. E agora aquilo, começar a semana, né, do jeito que todo São Paulino sempre se anima, né, porque hoje ser São Paulino é complicado, né.
Apesar dos pesares ao tranco de barrancos, anuncio para todos com muita indignação.